Boa noite, queridos. A graça e a paz. Alegria poder retornar a essa casa. E meu coração tem muita expectativa daquilo que nós vamos experimentar de Deus nessa noite. A gente faz plano, mas Deus é que caminha dentro daquilo que Ele decide e quer fazer. Eu costumo dizer que Deus é um Deus que Ele é especialista em organizar coisas que estão bagunçadas. Mas de alguma forma, em alguns momentos, Ele também bagunça o que está organizado demais. Às vezes Ele está muito organizadinho, aí Deus vai dar uma bagunçadazinha assim, para dizer assim, quem está no controle aqui sou eu. E muitas vezes isso acontece conosco, quando a gente está com um coração tendencioso a pregar algo, e Deus, no meio da jornada, no meio do caminho, Ele dá uma mexidinha no coração da gente, para que a gente possa ouvir aquilo que Ele quer falar. Eu quero compartilhar com você uma palavra que tem sido para mim desde o ano passado, talvez uma palavra que norteou o meu ano de 2023, que foi uma palavra que Deus, logo no início do ano, Ele plantou no meu coração, e essa palavra me perseguiu por muito tempo. Quando eu digo me perseguiu no bom sentido, de me desafiar a vivê-la, uma palavra bem desafiadora, mas com um bom incentivo do Espírito Santo. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é assim: começar é para sonhadores, mas recomeçar é para heróis. Repita comigo: começar é para sonhadores, mas recomeçar é só para heróis. Sabe, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em texto de Isaías, capítulo número 43. Eu deixei aqui na minha anotação a versão NVT. Você pode acompanhar pela versão que vai ser projetada ali. Mas algumas palavras da NVT, eu vou usá-la durante... A expressão é a mesma, mas às vezes alguns termos de algumas traduções, ela nos ajuda a entender um pouco o contexto. Isaías capítulo número 43, versículo 18 e versículo 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: esqueçam tudo isso. Olha que coisa interessante. Esqueçam tudo isso. Aí põe uma vírgula. E aqui nós vamos começar a entender que ele primeiro dá uma orientação e depois ele explica por quê. Né? É gostoso ler a Bíblia dessa maneira, quando você vai interpretando pedaços por pedaços das Escrituras. Ele começa dizendo assim: esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Depois ele diz: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Pai, obrigado por essa noite. Fala conosco, abrindo o nosso coração para ouvir a voz do Teu Espírito ministrando a nós. Declaramos que toda interferência proveniente de cansaço, de preocupação, ela é agora desarmada sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós declaramos agora que tudo aquilo que poderia causar distração na sua mente, para que a palavra não alcançasse o propósito total, nós declaramos que você está livre na mente, teu espírito está aberto para receber aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Erga a sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, ao ser ministrada ao meu coração, ela não será roubada, ela não será sufocada, ela não será distorcida, mas encontrará um lugar, um ambiente preparado para colher esta semente e frutificá-la em nome de Jesus. Queridos, interessante que existe uma diferença entre começar e recomeçar.
começar é para gente empolgada, começar é para gente que sonha. Você não consegue começar nada se você não tem expectativas positivas para começar. Ninguém começa algo e diz assim, não, eu vou começar uma empresa, mas eu sei que eu vou quebrar daqui a 6 meses, então eu vou começar. Você começa essa empresa? Porque você começa porque você tem expectativas, você tem sonhos. Existem algumas coisas dentro do teu coração que gera aquela motivação e você está empolgado. Se você não tiver essa empolgação, dificilmente você começa. Porque se você for fazer todas as contas para começar, você vai chegar à conclusão que você não tem dinheiro suficiente, não tem conhecimento suficiente, não conhece o mercado suficiente. Então você vai ter dificuldade se você analisar todos os pontos e tomar uma decisão somente técnica. Dificilmente você começa alguma coisa. Mas quando você está, sabe, debaixo de um sonho, debaixo de uma expectativa, mesmo debaixo de uma palavra, sabe, quando você está debaixo daquilo, ainda que nem todos os cálculos fechem, ainda que nem todas as coisas sejam favoráveis, você está animado, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma expectativa, você crê naquilo e você começa, sabendo que pela metade do caminho você vai ter uma luta daqui, vai ter dali, mas a gente não desiste, nós somos brasileiros. A gente não desiste. A gente tomba, mas não freia. Já dizia um amigo meu, sabe, o carro está vacilando, a gente tomba, mas não freia. Com a gente é assim. Nós vai dar certo esse trem. Então a gente encara, por quê? Porque a gente tem sonhos. Ninguém começa um casamento dizendo assim, eu vou casar, mas já sei que vai dar tudo errado, não dou um ano para estar separado. Você não casa. Você não entra no ministério e diz assim, não, eu sei que daqui a pouquinho eu já cansei disso aqui, não vou ficar mais. Então, você começa coisas porque existem expectativas, porque existem sonhos dentro do coração e está tudo certo. Esse é também um combustível precioso para a gente começar. Agora, uma das razões também pela qual nós começamos é porque nós não temos referência de passado. Nós não temos referência de fracasso. O começo significa que você não tem nada de que é referência naquela área para você começar. Por isso você está começando. Agora, queridos, recomeçar é para heróis. Porque para recomeçar você vai ter que lidar com alguma coisa que não deu certo. Para recomeçar você vai ter que analisar o que no teu sonho não funcionou, o que na tua proposta não funcionou. Sabe, e aqui nós não estamos querendo achar o culpado. Por favor. A razão não é por que parou. A razão é, sabe, essa parada, seja por que razão for, seja por culpa pessoal, por culpa de alguém, sabe, porque foi feito um cálculo errado, porque nós escolhemos a pessoa errada, sabe, aqui o foco não é descobrir por que a coisa deu errado, por que a coisa parou. A questão toda é, ao ver que a coisa não funcionou do jeito que queria, o que você vai fazer? Eu sei que a Maria faz, deixa aqui de lado e começa outra coisa. Só que eu descobri uma coisa, sabe, Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Eu poderia dizer para você que uma das essências de Deus, uma das marcas de Deus, é que Deus é um Deus que acredita no recomeço. Talvez você se escandalize comigo um pouco agora com o que eu vou dizer, mas um dia nas minhas elucubrações, na minha conversa com Deus privada, eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu tenho uma pergunta para fazer para o Senhor. E foi verdadeiro, não estou ilustrando a mensagem de Deus, foi conversa minha com Deus. E eu gosto de tratar Deus com liberdade, não adianta mentir para Ele. E tinha algo no meu coração que há tempo eu não tinha coragem de perguntar. Eu falei, Deus, vou fazer uma pergunta para o Senhor. Por que o Senhor continuou investindo no tal do Adão? Sério? Você nunca pensou nisso? Como é que Deus fez Adão? Ele pegou um pó da terra assim, formou um boneco. Não tinha nada, formou um boneco, soprou o sopro da vida e nasceu Adão. Ele foi e fez um monte de proposta para Adão, começou, estava tudo bonito. A Bíblia diz que toda tarde os dois vinham, tinham um bate-papo, uma DR, discutiam os relacionamentos deles, e eles estavam ali, e ele começava a dar nome. Você vai ver, está lá na Bíblia Sagrada, dizendo que toda tarde, todo final da tarde, Deus vinha conversar com Adão, perfeito relacionamento. Só que chegou um momento ali que Adão decidiu virar as costas para o Senhor. Eu falei para ele, a minha pergunta é, por que o
Senhor continuou investindo em quem não queria nada com o Senhor. Ele escolheu outro. Eu estou errado no meu pensamento? Eu falei, não, por que você investiu nele? Eu falei, não era mais fácil, a gente com as propostas da gente, né? Não era mais fácil o Senhor ter feito outro boneco? Soprado e surgir Adão 2, a revolta? E se esse Adão segundo desse errado, o Senhor fazia um terceiro boneco? E começava uma série de Netflix, Adão 2, a ressurreição. Eu não sei, não era mais fácil? Eu falei assim, por causa do tal do Adão, estou eu aqui até hoje, fruto daquele pecado. Eu estava falando sério com Deus, não estava fazendo graça não, eu estava falando sério com Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, sabe o que acontece? É que Deus não se chama de Djalma. Deus acredita no recomeço das pessoas. Deus é um Deus que não desiste. A essência de Deus é recomeçar. Deus nunca desistiu de você. Sabe, nem você é capaz de superar o quanto Deus acredita em você. Às vezes que a gente está mais abatido, às vezes que a gente está mais desacreditado da gente mesmo, Deus continua acreditando na gente. Deus continua nos dando oportunidade. A Bíblia diz que Deus permanece fiel, apesar da nossa infidelidade. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A Bíblia diz que os propósitos de Deus nunca passarão a nosso respeito. Então Deus é um Deus que Ele vai sempre investir no teu recomeço. Ainda que haja queda, Deus continua acreditando em você. Quando você olha a Bíblia, principalmente Hebreus capítulo 11, você vai descobrir que os heróis da fé, eles poderiam ser chamados os heróis porque recomeçaram. Querido, você vai pegar cada personagem de Hebreus capítulo 11, em vez de você olhar pela ótica da palavra fé, olha pela ótica da palavra recomeço. Você vai perceber que quando Deus vai falar de Abraão, você vai ver que Abraão chega um momento onde ele precisa recomeçar. Ele foi traído no relacionamento, seu sobrinho Ló deixou ele, seu sobrinho Ló o abandonou, apesar de tudo que ele fez pelo seu sobrinho. E você vai ver que 2 capítulos depois está lá Abraão recuperando ele, indo à guerra atrás dele. Sabe por quê? Porque Abraão tinha a essência de Deus. Abraão, ele andava como Deus. Abraão não desistia de pessoas. Abraão tinha o formato de Deus de recomeçar. Agora, sabe qual coisa linda? Você vai perceber que aquilo que Deus depositou em Abraão, como essência, isso é transferido para Isaac. Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac cava um poço, vem alguém em terra. Aí Isaac falou assim, não vou brincar mais de cavar poço não, chega, cansei. Foi isso que aconteceu? Não, ele saiu dali e fez o quê? Cavou outro poço. Sabe o que fizeram? Enterraram o poço. Depois da terceira vez ele falou assim, chega, não brinco mais, é isso? Não, Isaac cavou 5 poços e aí reabriu 2 poços. Sabe por quê? Porque ele havia herdado a essência de Deus que estava sobre seu pai, que veio sobre ele. E sabe, deixa eu dizer para você, quando você está debaixo dessa essência de Deus, não importa o que as pessoas façam com você, você não vai parar, porque você é um homem que está debaixo desse recomeço de Deus. Ainda que alguém enture teus poços, ainda que alguém faça algo, ainda que as pessoas te prejudiquem, abra um poço. Se que enterrou, abra outro. Se enterrou, abra outro. Sabe o que eu descobri, querido? Que Deus é um Deus que comanda as águas. Deus é um Deus que comanda as águas. Está lá em Provérbios capítulo 21, versículo 1. O coração da autoridade, ele é como um rio que Deus inclina para onde Ele quer. Repita comigo, diz assim, o coração do homem, da autoridade, é como um rio nas mãos de Deus, que Ele inclina para onde Ele quer. Ou seja, o que o texto está dizendo é que o rio está sob o comando de Deus. Sabe por quê? Sabe por que Isaac não desistiu? Porque se Isaac cavasse aqui, ia dar água. Se Isaac cavasse aqui, ia dar água. Isaac sabia que cada enxadada era uma minhoca. Se o filisteu cavasse, não ia dar água. Mas Deus é um Deus que comanda o rio. Deus é um Deus que faz com que as águas que você não vê. O que o texto diz? Construirei um rio onde não existe. Sabe, deixa eu dizer para você, queridos. Ainda que as pessoas tenham tentado entulhar os teus poços, ainda que as pessoas tenham tentado matar você de sede, continue recomeçando,
Porque o Deus que comanda as águas, Ele sempre vai abrir um poço onde você cavar. Mas se você parar, você vai morrer de sede. Agora preste atenção. Essa essência de Deus que veio sobre Abraão, que foi herdada por Isaac, você vai ver na vida de Jacó. Quando Jacó está voltando com as suas esposas, ele chega para suas duas esposas e diz assim: o pai de vocês mudou o meu salário por 10 vezes. O que você está dizendo? Ele trabalhava para o sogro. O sogro tratou algo, não cumpriu. Ele foi pedir demissão e foi embora. Não, ele continuou trabalhando. Aí o sogro não cumpriu. A segunda, a terceira, a oitava, a nona, a 10ª vez. Assim como aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó. Quando você não desiste, quando você recomeça, Deus vai fazer seus inimigos reconhecerem que Ele está na sua vida. Agora, quando você olha a essência de Deus que veio sobre a vida de Abraão, que veio sobre a vida de Isaac, que veio sobre a vida de Jacó, ela foi também colocada sobre a vida de José. José está em casa, vai levar queijo para os seus irmãos. Seus irmãos vão lá, rasgam suas vestes, jogam ele dentro do poço. E lá no poço ele toma uma decisão. Fala assim: eu vou morrer aqui, não me tira daqui, não. Foi isso que ele fez, não. Sabe, o poço não pôde parar José. Foi vendido para os israelitas, José não desistiu. Chegou no escravo, chegou lá, foi vendido no Egito, José não desistiu. Foi para a casa de Potifar. A mulher de Potifar fez uma potifaria com ele não desistiu. Aí ele foi para a cadeia. Os caras traíram ele na cadeia, ele não desistiu. Levanta a mão e diga assim: obrigado, Senhor. Porque quando eu recomeço, porque é uma essência do Senhor, todos vão ver que esse recomeço é fruto de um herói que está impactado pelo Senhor dos heróis. Agora ele estabelece um critério. Ele diz assim: esqueçam tudo isso. O que ele está falando? Esqueça o que deu errado. Se você não parar e colocar o passado no lugar do passado, você não recomeça. Sabe, queridos, um dos grandes impeditivos de você recomeçar é você ficar degustando, digerindo o fracasso, a traição, aquilo que deu errado. Ó vida, ó sorte, ó azar, que não deu certo, e agora que eu vou fazer? Não tem dinheiro, não tem mais aquilo, ó, me prometendo. Cara, enquanto você ficar nessa noia, sabe, você não vai para lugar nenhum. Agora, se você ouvir a orientação de Deus, Deus está dizendo assim: pelo amor de Deus, sabe, pare, esqueça, porque existe algo novo que eu quero fazer. Existe algo novo que eu quero fazer. E nessa noite eu quero dizer algo para você: se prepare, porque Deus tem algo novo para você. Se prepare, porque Deus é um Deus de novidade de vida. Deus é um Deus incansável. Deus é um Deus de recomeços. Deus tem algo para você extraordinário. Mas se você não largar o passado no lugar do passado, você não vai viver o novo. Assim como o mesmo corpo não pode, no mesmo espaço não pode ter dois corpos, existem coisas que estão tomando o lugar do novo e chama-se o velho. E cada um sabe qual é o velho que está carregando. Cada um sabe o que é que está remoendo. E aonde você está preso no passado para não viver o novo. Ele diz assim: eu vou fazer algo novo. Só que o mesmo texto, ele cria uma interrogação. Ao mesmo tempo que ele diz assim: eu estou prestes a fazer algo novo, ele diz assim: já comecei. Ou seja, quando você analisa, literalmente, ou você está prestes a começar, ou você já começou. Como é que você entende esse texto? E eu, nas minhas conversas com Deus, sempre pergunto para ele. Falei: Deus, me explica aqui. Se o senhor está prestes a começar, porque está escrito, como é que o senhor diz já comecei? Aí sabe o que o Espírito Santo me ensinou? É que existem duas realidades. Aquela que ainda não veio e não se materializou na terra, mas que já está feita no céu. Ele está dizendo assim: se prepare, porque no mundo espiritual eu já tenho um recomeço para você. No mundo espiritual eu já tenho o teu recomeço. Mas agora, se prepare, porque este recomeço, que já é seu direito no mundo espiritual, está prestes a realizar sobre a face da terra. Ele está dizendo: você não está vendo,
Você ainda não está enxergando o novo, mas ele já é seu, ele já existe. Sabe, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai falar sobre isso. Que seja feita na terra aquilo que já está feito no céu. Ele está dizendo assim, o teu recomeço já é legitimado por Deus. Deus já tem um recomeço para você. Pastor, mas eu ainda não estou enxergando. Agora o que nós queremos é materializar aquilo que já começou, aquilo que já é meu. Diga amém. E nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida a materialização do teu recomeço, a liberação do teu recomeço. Eu não sei quem foi que te traiu, não sei quem foi que te chateou, não sei o que foi que deu errado, mas lá em cima já está liberado o teu recomeço, lá em cima já está liberado o teu direito de recomeçar. E agora essa noite Deus quer trazer isso, você precisa materializar isso aqui, e você vai viver isso. E para Deus explicar isso, Ele cria duas figuras de linguagem. Ele diz assim, sabe como vocês entendem? Eu construirei um caminho no deserto. E a segunda, eu farei rio no irmão. Eu só entendi literalmente isso o dia que eu fui para Israel. A primeira vez que eu fui a Israel, eu tinha um desejo. Eu queria montar num camelo. Todo mundo queria ver a Via Cruz, o túmulo, tudo isso, mas eu queria montar num camelo. E eu queria me enfiar no meio do deserto. Ninguém quis ir comigo. Não sei porquê. Arrumei um doido, saí. Pegamos um guia e começamos a andar. Foi linda a experiência. Não precisou muito tempo para a gente descobrir algo. Eu olhei para frente, depois de andar um tantinho assim, eu olhei para frente. Sabe o que tinha na minha frente? Areia. Do lado direito, do lado esquerdo. Fiz a besteira de olhar para trás e eu descobri que é a mesma cena e o mesmo cenário da frente. Quem já esteve no deserto sabe o que eu estou falando. É o mesmo cenário da direita, é o mesmo cenário da esquerda, é o mesmo cenário de trás. Aí eu chamei o tal do beduíno lá, o cara que estava guiando a gente. Mandei o guia perguntar para ele. Eu falei, cara, nós estamos perdidos. Como é que você sabe para onde está indo? Se você for para cá, é a mesma cena aqui para cá, é a mesma cena aqui para cá. Ele falou assim, não. Existe um beduíno, existe um caminho nesse deserto que você não vê, mas que eu conheço. Aí o Espírito Santo falou comigo, se esse incircunciso. Foi mesmo. Gente, estou falando sério. Pode parecer piada, mas não é. Deus fala comigo assim mesmo. Se esse incircunciso conhece um caminho nesse deserto que você não conhece, imagina o Espírito Santo que está dentro de você. Ele sabe o caminho no meio do teu deserto. Ele conhece um caminho no meio do seu deserto. Sabe, querido, essa noite eu vim aqui dizer para você, se prepare, porque não importa o que deu errado, o deserto que você entrou, o seu direito de recomeçar já está no céu. Traga ele agora, materialize ele aqui na terra, porque isso já é um direito seu. E o caminho que você não está enxergando, eu vou repetir, o caminho que você ainda não chegou, ele existe. Ele existe. E você tem aquele que conhece todas as coisas. E ele tem aquele, está aqui entre nós, aquele que conhece o caminho pelo qual Deus quer te tirar desse deserto. Existe uma história no Novo Testamento que me chama muita atenção, que tem muito a ver com isso que eu estou introduzindo hoje aqui. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Você já conhece essa história. Eu vou lê-la bem rapidamente. Lucas capítulo 5, do verso 1. Conta a seguinte história. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, uma grande multidão se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou, junto à praia, que haviam 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes.
entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lança as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Sabe, queridos, existem algumas verdades nesse texto a respeito, eu chamo do recomeço de Pedro. Primeira verdade é que Pedro estava vivendo o seu dia errado. O dia que ele começou uma pesca e não funcionou. O dia que ele saiu para poder ganhar o seu pão de cada dia e deu tudo errado. Entenda que Pedro não era um amador, Pedro era um pescador experiente. E Pedro mesmo afirma que ele havia pescado a noite inteira. E seguramente não foi uma pesquinha que depois de 2 horas ele desistiu. A própria Bíblia fala: pesquei a noite inteira. Ou seja, ele tentou, ele fez tudo que ele podia. E agora chega pela manhã, e ele chega de manhã, não tem peixe. Eu gosto dessa versão que ela diz que Jesus encontrou 2 barcos vazios. Ou seja, quando ele diz não pescamos nada, é porque os barcos estavam vazios. E Jesus chegou e percebeu que ali havia 2 barcos vazios. E Jesus então entra no barco. E você conhece a história, ele começa a pregar, depois ele dá uma ordem a Pedro para voltar a pescar. Algumas verdades sobre o recomeço de Pedro. Primeira verdade, que eu quero que você aplique à sua vida: Jesus é especialista em entrar no nosso barco quando ele está vazio. Eu vou repetir. Jesus é um especialista em entrar em barcos vazios. O que eu gosto de ver na vida de Jesus é que ele é capaz de chegar no nosso pior momento, onde não tem esperança, e ele chega para poder gerar esperança. Foi assim com a viúva de Naim, foi assim com a morte de Lázaro, foi assim com aquela mulher que todo mundo queria apedrejar, foi assim com aquele homem que já estava 38 anos doente. Eu poderia aqui citar vezes e vezes onde estava vazio, onde não havia mais esperança, onde as pessoas não tinham mais do que recorrer. O que dizer daquela mulher hemorrágica que havia gasto todo o seu dinheiro e agora não tinha mais esperança nenhuma? O que dizer daquele pai que tinha um filho endemoniado e ninguém pôde resolver nada? Barcos vazios, dia onde está tudo dando errado, dia onde você já tentou tudo que você podia. Jesus é especialista em chegar na nossa vida, entrar no nosso barco quando ele está vazio. Sabe por quê? Porque chega uma hora que é só Ele que pode mudar a nossa história. É só Ele que pode reverter um caso. É só Ele que pode curar a nossa doença. É só Ele que pode tirar a nossa dor. É só Ele que pode de verdade transformar o nosso luto. Havia uma música no passado que diz assim: conta para Jesus aonde está a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Sabe, queridos, é a hora que você está desesperado, dizendo: Senhor, por favor, Senhor, meu barco está vazio. Jesus chegou na vida de Pedro no dia do barco dele vazio. Agora, me perdoe, eu sou muito pensante. Eu falei para Jesus: Jesus, quantas vezes Pedro chegou com o barco cheio? Muitas vezes. Eu falei: por que o Senhor foi visitar Pedro quando ele estava com o barco vazio? Ainda levou uma multidão para ver o fracasso dele. Verdade? Está escrito que Jesus foi lá nesse dia ruim de Pedro, ainda levou um monte de gente para ver o barco de Pedro vazio. Eu falei: por que não levou um dia que o barco estava cheio? Mais uma vez o doce Espírito Santo ministra algo no meu espírito, e Jesus falou no meu coração:
Eu não levei aquele povo todo para ver o fracasso de Pedro. Eu levei aquele povo para ver o recomeço de Pedro. Era o dia de Pedro. E eu levei as pessoas para testemunhar que eu pego o dia do fracasso e transformo num dia de bênção. Leia Isaías 61. É esse que o Espírito do Senhor está sobre mim para transformar luto em alegria, transformar tristeza em doces cânticos. Esse é Jesus, aquele que chega no meio da nossa luta, no meio do nosso vazio, no meio de onde está dando tudo errado, onde, sabe, não existe mais o que fazer. Aí Jesus chega, ele entra no nosso barco. E quando ele traz gente, ele traz não para testemunhar o nosso fracasso, não para testemunhar a nossa perda, mas ele traz para testemunhar o nosso recomeço. E eu tenho uma notícia: esse Jesus está aqui nessa noite. Esse Jesus está aqui nessa noite. Esse Jesus está aqui. E talvez esta noite seja a noite de pessoas testemunharem o início de uma nova história, o início de um recomeço. Abra teu coração, porque o Jesus que chegou no dia em que o barco de Pedro está vazio, ele está disposto a fazer o mesmo milagre na sua vida. Ele já fez isso na minha vida. Jesus já fez isso. Eu já tenho e poderia contar N experiência. Se a primeira verdade do texto é que Jesus, ele queria tanto recomeço de Pedro, ele aproveitou um momento de perda para dar a Pedro uma esperança de recomeço. A segunda razão pela qual esse texto nos ensina sobre o recomeço de Pedro é que a disposição de servir foi a semente que ativou o recomeço de Pedro. Eu vou repetir. Se por um lado Jesus tinha o princípio de recomeçar, Pedro legitimou o recomeço quando no dia do seu fracasso ele serviu apesar do fracasso. Sabe qual é o problema? É que às vezes, quando estamos vivendo um momento de luta e de fracasso, a gente se omite de servir, a gente quer se esconder. Mas Pedro decidiu servir a Jesus. E quando você abre o teu coração para servir a Jesus, ainda que seja no dia difícil, no dia de barcos vazios, você lança uma semente para que você possa recomeçar. A Bíblia diz que Jesus pediu a Pedro: Pedro, posso usar o seu barco? Eu não sei você, querido, eu não sei. Sabe, tem momentos que eu digo assim, eu não queria ver ninguém. Sabe, tem momentos de fracasso que você quer ficar sozinho. E aqui nós começamos a ensinar, a dizer no salmo, nesses momentos que parece que está dando tudo errado, em vez de você se esconder, se apresenta. Em vez de você dizer não, diga sim. Em vez de você ficar esperando o milagre acontecer para servir, sirva, porque aí o milagre vem. Eu vou respirar. Em vez de você esperar o milagre vir para depois servir, sirva e você vai atrair o milagre. Sabe, não se omita nos dias difíceis. Lance sementes. Lance sementes. Aquela viúva tinha sua última semente e ela lançou a semente, ela serviu o profeta. Nunca mais faltou nada na vida dela. Sirva apesar do fracasso. Sirva apesar dos dias difíceis. Mas em terceiro lugar, Pedro recomeçou porque ele estava debaixo de uma palavra. Pedro recomeçou não foi só porque ele estava empolgado, mas porque Jesus disse: Pedro, lance a rede. E Pedro disse: por causa da tua palavra. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você, eu vou ser ousado esta noite, debaixo de um manto profético. Eu quero lhe dizer, você, hoje eu trago uma palavra de Deus sobre o teu recomeço. Hoje eu entro no mundo natural, com autoridade do mundo espiritual, e eu digo: Jesus tem um recomeço para você. E Jesus está dizendo: faça de novo, comece de novo, ainda que você já tenha tentado fazer tudo o que você sabia. Pedro falou: Senhor, eu já tentei tudo que eu sabia.
Senhor, esse mar não tem peixe não. Esse mar não tem peixe não. Eu lancei a rede ali, não deu peixe. Eu lancei a rede lá, não deu peixe. Passei a noite toda, dei lá, não tem peixe. Eu já rodei. Quem já foi a Israel sabe que esse mar não é tão grande assim. E ele passou a noite toda tentando pescar em tudo que é lugar. Ele falou assim, não tem peixe. Hoje os peixes estão tudo escondidos. Mas por causa da tua palavra. Aí sabe o que aconteceu? Pedro possivelmente foi para um dos lugares que ele já tinha ido. Aí Deus falou, não, vai um pouquinho mais fundo. E ele foi para um lugar um pouquinho mais fundo. E Jesus tinha dito, lance a rede novamente. Jesus está dizendo, essa noite de você recomeçar, o novamente precisa estar na tua vida. Ainda que você tenha pescado, tentado, nada deu certo. Essa é uma noite de você fazer novamente. Não por causa da tua habilidade, mas por causa de uma palavra. Por causa de uma palavra. E aí Pedro lança a rede. Querido, a pergunta é, qual foi a diferença da noite toda para aquela manhã? A palavra. O que mudou? A palavra. Gente, você não faz ideia do poder da palavra. Assim como o rio está na mão do Senhor, e Deus inclinava a água para onde Isaac cavava, eu descobri uma coisa, pastor Azali. Peixe tem chip. Eu vou provar. Não está com essas palavras, só estou modernizando. Peixe tem chip. E no céu tem um supercomputador. E Deus manda o peixe para onde Ele quer. Vou provar você. Lembra a história de Jonas? Vamos dizer que aquele peixe era baleia. Não está escrito, mas vamos dizer que fosse uma baleia. Jonas ia para Nínive, não foi, entrou em Tarso. Deus foi lá, acionou o computador, falou assim, peixe atrás do barco. E aquele peixe, vamos chamar de baleia, a baleia foi atrás do barco. Se o barco acelerasse, a baleia acelerava. Se o barco diminuísse, a baleia diminuía. Se o barco fosse para a direita, a baleia para a direita. Se o barco fosse para a esquerda, ou seja, quem estava comandando, estava sendo teleguiado pelo céu. Me explica, como é que a baleia estava lá na hora que Jonas caiu? E se você conseguir explicar, me diz como é que a baleia sabia para onde Jonas tinha que ir. Vai dizer que peixe não tem chip. Peixe tem um chip. E assim como Deus faz com o rio, Deus faz com o peixe. Ah, pastor, isso é coisa do Velho Testamento. Vou provar no Novo. Um dia o próprio Pedro chegou para Jesus e falou, Jesus, estou mandando a gente pagar imposto. Aí Jesus falou assim, é simples. Pega um anzolzinho aí e joga esse anzol no mar. Querido, quantos peixes tinha naquele mar? Um monte. Mas tinha um teleguiado, o único que tinha uma moeda. O único que tinha uma moeda. E mordeu o anzol de peixe do Pedro. Vai dizer que não foi Deus que mandou aquele, tinha um chip, que mandou aquele peixe com a moeda dentro. Deixa eu falar para você, querido, onde eu quero chegar com isso? Não estou querendo fazer graça, eu estou dizendo para você. Se você lançou a rede o tempo todo e não deu peixe, nessa noite Deus vai guiar o peixe para a tua rede. Deus vai guiar o peixe para a tua rede. Mas você vai ter que lançar a rede novamente. Apesar de ter feito tudo que você podia, tudo que você sabia, agora você está debaixo da palavra. Mas ainda tem mais 2 pontos que eu quero conversar com você. Se prepara para viver no recomeço um êxito maior do que você viveu toda a sua vida. Eu vou repetir. Se prepara, porque debaixo deste recomeço você vai viver coisas muito maiores do que você viveu a vida inteira. A Bíblia diz que desta vez
redes ficaram superlotadas. Foi a maior pesca de Pedro. No livro de Jó, capítulo 8, versículo 7, na versão King James, eu gosto muito desse texto nesse tema. Jó, capítulo 8, versículo 7, a versão King James diz assim: olha bem, o teu começo de vida, presta atenção comigo aqui, o teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Deus chega para Jó e fala assim: você achou que ele era rico? Você achou que você era rico? Você achou que você, por ser o homem mais rico que tinha, perdeu muito? Eu tenho uma coisa para você: o teu recomeço vai fazer o teu começo parecer pobre. Não, eu vou repetir. O que Deus está falando para Jó é: Jó, ainda que aquilo que você tenha perdido tenha sido muito, se prepara, porque neste recomeço, o que você tinha vai parecer insignificante perto daquilo que eu vou fazer, porque você desejou recomeçar. A pesca de Pedro fez parecer insignificante todas as outras pescas. E tem uma profecia para te colocar, tem uma palavra de Deus: recomece, e você vai viver uma prosperidade que vai fazer parecer pobre tudo que você perdeu, tudo que você caiu. Se prepare para que nesse recomeço, se você perdeu uma pessoa, o que Deus vai te dar de gente é muito maior. Se você perdeu algo, se prepare, porque debaixo da palavra, o teu recomeço, ele será grande em fartura e prosperidade, diz a palavra do Senhor. Eu quero concluir com o último texto. Deus vai te dar um recomeço. Mas quando Deus encher teu barco, ouça, eu vou dizer para você, quando Deus encher teu barco, aprenda a dividir os peixes, senão teu barco vai afundar. Eu vou repetir. Deus vai te dar um recomeço com muita fartura, mas na hora que ele encher teu barco, chama, vem gente, tem peixe para você, tem peixe para você, tem peixe para você, tem peixe, tem peixe, tem peixe, tem peixe para você, tem peixe para você, tem peixe, tem peixe. Uma das razões de Deus encher o nosso barco é para que a gente se torne um provedor de peixe. Eu descobri uma coisa. Sabe por que Deus nos dá dinheiro? 3 propósitos. Faz assim com o dedo, 3 propósitos. Fala, 3 propósitos. Diga assim: o dinheiro precisa ser útil para a minha vida. A Bíblia diz que o semeador tem que ser o primeiro a desfrutar da colheita. Então, viva bem. Segundo, o dinheiro serve para servir alguém. Distribua seu dinheiro. Sabe? Dê dinheiro. Semeie dinheiro. Nem tudo é pão, tem semente. Se o primeiro, que você precisa viver bem dos peixes que Deus te dá. O segundo, divida os peixes com pessoas. E o terceiro, aprenda a investir peixe na obra de Deus. Quando você entender isso, nunca mais vai faltar peixe no teu barco. Nessa noite, qual foi o meu encargo? Qual foi a minha função nessa noite, nesse lugar? Eu queria que você colocasse em pé, por gentileza. Eu queria que você fechasse seus olhos. Deus é testemunha, e a Natália também, que essa não era a mensagem que eu ia pregar hoje. Eu passei 3 mensagens que eu entendi do Senhor que ia pregar, e dentro do meu entendimento, antes de sair do Brasil, estava claro de que eu queria compartilhar isso no domingo.
Mas hoje à tarde, quando eu orava, o Senhor começou a dizer assim: hoje virão pessoas aqui que precisam recomeçar. Você não entendeu? Vou repetir. A palavra do Senhor para mim hoje à tarde foi: hoje era dia desta palavra, porque vai haver uma liberação de recomeços aqui nesse lugar. Não estou falando isso para lhe impressionar, estou dizendo isso porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Sabe, queridos, cada um de nós tem uma área que precisa de um toque de recomeço. Eu já tive que recomeçar na saúde, já tive que recomeçar na empresa, já tive que recomeçar no relacionamento, já tive que recomeçar no ministério. Sabe, queridos, acho que no melhor momento mais exitoso da minha vida ministerial, de repente eu vi tudo num piscar de olhos, como se estivesse saindo pela mão assim, ó. E quando eu entrei no desespero, e essa foi a razão pela qual Deus me deu essa palavra. Deus, você sabe, filho, eu sou um Deus que quando tudo parece perdido, eu entro no teu barco e vou encher ele de novo. Eu entendo que o Espírito Santo me trouxe essa palavra hoje, porque nesta noite, nesse lugar, tem pessoas que precisam lançar a rede novamente. Talvez você esteja como Pedro, já desistiu de pescar, já está lavando as redes, seu barco está vazio, e você não sabe o que fazer. Quero dizer para você, não importa qual que seja a área, hoje eu trago uma palavra da parte do Senhor: lance a rede novamente. Lance a rede novamente. Deus te trouxe aqui nessa noite, no meio de uma pequena multidão, não para que as pessoas contemplem o teu fracasso, mas para que elas contemplem o teu recomeço. Nunca pare de servir, porque são sementes que ativam recomeços. Tome decisões por causa de uma palavra. Tome decisões. Ainda que você já tenha feito tudo o que você sabia, lance a rede novamente. No mesmo lugar que você lançou, fazendo a mesma coisa. Porque quem recomeça tem a essência de Deus. São os heróis. Os heróis de Hebreus capítulo 11 foram pessoas que não pararam no dia do fracasso. Foram pessoas que não pararam no dia da perseguição. Foram pessoas que não retrocederam porque estava dando tudo errado. E foi nesse espírito de herói que esses homens se tornaram os exemplos que nós temos hoje. E esse mesmo Deus de recomeço, Ele está aqui para te dar um recomeço. E Deus vai encher o teu barco. Deus vai encher o teu barco pela palavra da fé. E com a permissão do pastor, eu queria orar. Eu queria convidar você ao altar. Você que tem algo no teu coração e você hoje precisa dar um passo para ver o recomeço de Deus. Eu quero desafiar você a, enquanto estivermos adorando, sair do seu lugar, vir aqui à frente. Deus abençoe. Venha, querido. Eu estou debaixo de uma palavra e eu tenho certeza que hoje é o dia do teu recomeço. Não se omita, não deixe